O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a Terra. Ao longo dos anos, houve uma série de achados arqueológicos que serviram para contestar o que as escrituras dizem em suas páginas. Alguns destes resultados foram mais importantes do que outros, mas o fato é que confirmam que os arqueólogos e os historiadores ainda têm muito a investigar. Nos textos bíblicos, o Monte Ararat, na Turquia, tem sido comumente associado à Arca de Noé. Mas não parece um detalhe muito importante, já que a história não pôde ser comprovada de forma alguma. No entanto, um explorador americano pode haver demonstrado que um sítio arqueológico encontrado nos arredores da montanha poderia ser a lendária Arca de Noé. Se você tem interesse em temas históricos, continue viajando ao longo deste vídeo, porque este caso tem sido fruto de muita controvérsia, pois pode tratar-se de algo real. A história de Noé e a Arca. Noé é um dos personagens mais famosos das Escrituras, e sua história é contada no livro de Gênesis. Noé teve uma vida muito diferente do restante da sociedade de sua época, e desempenhou um importante papel nas Escrituras. Filho de Lameque, da linhagem de Sete, foi o último patriarca antediluviano. Embora não se saiba exatamente a etimologia do nome Noé, é amplamente aceito que seu nome Noé, em hebraico, Noá, significa repouso, descanso ou conforto, acreditando que seu nome venha da raiz, NWH, descansar, e associado ao verbo NHM, traduzido como consolará, em Gênesis 5, 29. Certo é que seu pai, Lameque, o chamou de Noé porque ele iria confortar a humanidade em relação à terra que Deus havia amaldiçoado, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Gênesis 5, 29. É conhecido que Noé foi o sobrevivente do dilúvio, e tornou-se uma peça-chave no recomeço da história humana. Porém, isso foi o resultado de uma vida íntegra e justa, diante do Todo-Poderoso. Noé desfrutava de uma comunhão muito grande com o Eterno, com um caráter justo e íntegro, totalmente diferente do restante da população de sua época, que possuía um nível moral completamente corrompido pelo pecado. Ele também é descrito nas Escrituras como um homem de fé, devoto e obediente ao Eterno. Embora exista uma discussão sobre a idade de Noé, a interpretação mais aceita é a que encontramos explicitamente nas Escrituras. Com 500 anos de idade, Noé teve seu primeiro filho. Gênesis 5, 32. Quando tinha 600 anos veio o dilúvio sobre a terra. Gênesis 7, 11. E, após o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, totalizando 950 anos de idade. Segundo as Escrituras, foi por volta de seus 480 anos que Noé recebeu do Criador a ordem para que construísse a arca, que haveria 120 anos, até que o Criador executasse o juízo para com o restante dos homens. E provavelmente nesse período ele pregou a justiça incansavelmente, porém sem resultado, pois não houve arrependimento. Noé já tinha quase 500 anos de experiência de vida, quando recebeu do Criador o aviso da destruição da raça humana, e a ordem para que construísse a arca. Embora com toda essa experiência ele parecesse ser um homem totalmente qualificado para a missão dada pelo Eterno, foram suas qualificações espirituais que realmente fizeram diferença. As Escrituras diz que Noé achou graça aos olhos do Eterno. O capítulo 6 de Gênesis mostra o quanto a civilização da época de Noé estava corrompida. Eles praticavam todas as variedades de crimes, desobedeciam o Criador com toda a naturalidade, sendo que até mesmo a geração de Sete, que guardava os mandamentos, já havia sido corrompida. A civilização da época de Noé já era suficientemente desenvolvida para que a notícia dos feitos de Noé e a pregação de arrependimento fossem divulgadas por toda a terra.
Mesmo com todos os avisos do juízo sobre os ímpios, Noé foi ridicularizado pela população de sua época. Mesmo com toda a dificuldade no processo de construção da arca, pela dificuldade de se imaginar um evento nunca visto antes, e tendo que suportar todo o escárnio de seus contemporâneos, Noé foi fiel ao Eterno, construiu a arca, e colocou sua família, e os casais de cada espécie de animais, dentro dela conforme a ordem. Quando todos estavam dentro da arca, o Eterno trancou a porta pelo lado de fora, e a terra foi inundada. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis confirma essa condição, mas foi o escritor de Hebreus que descreve de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando-o na galeria dos heróis da fé. Mas a pergunta que não quer calar é: existe alguma evidência da tal arca de Noé ter existido? Veja agora. Em 1965, um capitão turco viu uma forma estranha no chão. Em uma das fotografias aéreas tiradas do seu avião, os militares tiraram fotografias aéreas do local. Em 1965, para terem um mapa detalhado do terreno, e um capitão, chamado Liran Durupina, notou uma forma estranha nas encostas do Monte Ararat, que pareciam não pertencer a essa área. Liran Durupina enviou o arquivo para um professor da Universidade de Ohio, Arthur Brandenburger. Ele, desconcertado, disse: "Eu não tenho nenhuma dúvida, este objeto é um navio. Em toda a minha carreira, eu nunca tinha visto um objeto como esse numa fotografia de solo." Em 1960, a revista Life relatou a possível descoberta da Arca de Noé, um pouco depois de uma missão de arqueólogos turcos e americanos terem ido ao local e feito várias análises. Após a escavação inicial, declarou-se que era uma formação natural, mas, 17 anos depois, houve outra. Em 1977, Ron White veio com uma enorme quantidade de equipamentos, incluindo detectores de metal, radares de penetração do solo, e vários métodos de análise química. Em primeiro lugar, a equipe usou um GPR, radar de penetração terrestre. Para mapear a área, a equipe marcou os locais onde as micro-ondas refletiam algo sólido, criando um fio. Eles ficaram muito surpresos ao ver que as linhas eram consistentes com a estrutura de um navio, com compartimentos e vigas de apoio. A equipe sondou o solo em vários locais estratégicos e analisou o conteúdo químico. Os dados mostraram que o solo continha muito mais carbono nos pontos contendo matéria sólida, que é algo típico de madeira petrificada. Nas laterais da forma, podia-se ver, no solo, listras de cores diferentes, mostrando o esqueleto de um navio gigantesco. Eles tinham certeza de que eram os restos de um navio, e muitas coisas apontavam para a Arca de Noé. Depois de Ron e sua equipe terem certeza de que a forma captada pelo scanner era, de fato, a de um navio, levaram a cabo operações de perfuração mais detalhadas e encontraram dados realmente impressionantes. Foram encontrados muitos artefatos, como esterco animal congelado, sugerindo a presença dos grandes animais que viviam no navio. A equipe também descobriu chifres petrificados e pelo de gato em numerosos testes de amostras de solo. A descoberta mais surpreendente, no entanto, foi um rebete de metal. Um ponto particular deu base sólida para o detector de metal e, por isso, a equipe decidiu perfurar o solo. O que eles encontraram foi um rebete de metal contendo ferro, alumínio e titânio, que era uma indicação de habilidades de metalurgia avançada. Após a análise, a madeira petrificada mostrou ter sido presa com um tipo de cola orgânica. A equipe chegou a dizer que havia provas da aplicação de asfalto no lado exterior da madeira petrificada. As encostas circundantes contêm grandes rochas misteriosas com buracos. Estas rochas completam o quadro da arca, pois sabe-se que as velhas embarcações utilizavam muitas pedras grandes amarradas com materiais de cânhamo, como âncoras, para evitar o tombamento em tempestades perigosas. Muitas cruzes foram esculpidas nas rochas quando os peregrinos iam visitá-las e o local é bem descrito em muitos livros religiosos, como a localização da Arca de Noé. À medida em que a arca chegou em águas mais rasas, as âncoras foram separadas e marcaram um caminho claro para a arca. Finalmente, todas as evidências indicaram que essa estranha forma poderia realmente ser a própria Arca de Noé. Mas, claro,
Tudo isso foi ocultado e gerou muita controvérsia e especulações sobre sua veracidade. No entanto, a verdadeira questão é, por que a mídia escondeu tudo isso? Deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acham? Eu pessoalmente acredito que muitos de vocês já sabem a resposta de por que a mídia não divulgou esse importante achado arqueológico. Se você gostou deste vídeo, se inscreva, deixe seu like, comente